Dando continuidade ao curso de eletrocardiograma da Liga Acadêmica de Cardiologia, me chamo Giovana Barcelos e hoje irei ministrar uma aula sobre síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana consiste em uma das faces da doença aterosclerótica, a qual é oriunda da presença de placas ateromatosas na circulação arterial do coração. Ela se evidencia como um quadro instável, que se apresenta com sintomas anginosos que surgem aos mínimos esforços e até mesmo em repouso, estando associadas a alto índice de morbidade e mortalidade. A síndrome coronariana aguda pode ser dividida em dois tipos: as que apresentam elevação do segmento ST no eletrocardiograma, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio com supra de ST, e as que não. Nesse caso, poderemos estar de frente com um infarto sem supra ou com um quadro de angina instável. O infarto com supra apresenta alterações sintomáticas de caráter anginoso, apresenta também alterações eletrocardiográficas, como o supra de ST, e alterações nos marcadores biológicos, em especial a troponina. Já o infarto sem supra apresenta esse quadro sintomático de angina, que a gente vai falar daqui a pouco melhor como é. Apresenta também alteração na troponina e, com relação às alterações eletrocardiográficas, ele pode apresentar, porém não é o supra de ST, ele vai apresentar outros tipos de alterações. Já a angina instável é diferente desses dois, porque não é infarto. Nesse caso, não temos alterações eletrocardiográficas. Além disso, não é comum também que tenhamos alteração dos marcadores biológicos, porém o paciente refere o quadro anginoso. Se faz importante também diferenciar a angina instável de estável, em que a angina instável diz respeito a um quadro agudo, súbito, de dor caracteristicamente anginosa e imprime o acometimento das coronárias, só que não houve uma oclusão importante para que tenha um infarto, propriamente dito. Já a angina estável representa um processo mais crônico de dor, e ela depende da exposição a fatores de risco, muitas vezes modificáveis, pois se ligam aos hábitos de vida do paciente, como por exemplo tabagismo e etilismo e hipertensão e diabetes, e está associada a um esforço físico que o paciente realizou previamente. Com relação à fisiopatologia da síndrome coronariana aguda, deve-se entender primariamente que a exposição a fatores de risco como hipertensão e diabetes geram severas consequências para o paciente. Pouco a pouco, haverá um maior depósito de colesterol LDL plasmático, acrescido de acometimento no endotério vascular, estando ele cada vez mais inflamado. Uma vez iniciada a resposta imune, esse tecido passa a expressar moléculas de adesão, que aqui a gente chamou de VCM1, que recrutam monócitos, os quais, ao entrarem em contato com essas proteínas de adesão, se internalizam na camada subendotelial, local onde essas células se diferenciam em macrófagos. Uma vez instalados, os macrófagos subendoteliais fagocitam moléculas de gordura, principalmente colesterol do tipo LDL, de modo a gerar as chamadas células espumosas, os quais se acumulam na camada subendotelial ao longo do tempo, comprimindo o endotélio contra a luz do vaso. Toda essa lesão gera uma capa fibrótica, que recobre essas células em decorrência da migração de células da camada muscular lisa do vaso, o que pode se calcificar ao longo do tempo. A síndrome coronariana aguda é ocasionada pela ruptura dessa capa fibrótica, que ao expor o conteúdo das células espumosas para a luz do vaso, recruta e agrega plaquetas de modo a formar um trombo na luz arterial, o que gera um agravamento agudo da obstrução vascular. Quando a oclusão é parcial, em que ainda há um fluxo sanguíneo residual, podemos ter ou angina instável ou infarto sem supra. Já quando ocorre a obstrução total da luz arterial sem o suprimento por uma circulação colateral, por exemplo, ocorre uma privação completa da irrigação do miocárdio, levando ao infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Uma vez obstruída a irrigação cardíaca, leva menos de 1 hora para que haja necrose na parede adjacente à coronária ocluída. Por isso é importante que o tempo porta-balão não seja superior a 90 minutos. Esse tempo refere-se ao tempo entre a entrada do paciente na enfermaria até a intervenção via cateterismo cardíaco, ou seja, quando o paciente chega numa emergência com infarto, você tem 90 minutos para fazer a anamnese do paciente, identificar o problema, fazer os exames e tratar o paciente com cateterismo cardíaco. É muito rápido, não pode deixar passar, o diagnóstico tem que ser o mais veloz possível, porque esse paciente corre risco de vida.
Quando a oclusão da coronária, diz que houve um infarto, como a gente já vinha comentando. Quando ele é subendocárdico, significa que a zona de necrose ainda está se formando, ou seja, a oclusão é parcial. O achado eletrocardiográfico para essa ocorrência é o infra do ST. Já quando ocorre uma oclusão total, tem-se a necrose de toda a parede irrigada pela coronária, condição que representa o infarto transmural. Nessa conjuntura, vou poder visualizar o supra de ST no eletrocardiograma. É importante também salientar que existem outras causas não ateroscleróticas que podem gerar esse quadro de síndrome coronariana aguda, como, por exemplo, vasoespasmo, embolia coronária, vasculites, anemia e sepse. Para realizar uma melhor abordagem do paciente, é necessário fazê-lo entender quais fatores de risco ele apresenta e demonstrar a ele quais são modificáveis, estimulando a melhorar os seus hábitos de vida. São eles: dislipidemia, hipertensão, diabetes mellitus, síndrome metabólica, tabagismo, sedentarismo, obesidade e etilismo. Já os fatores de risco não modificáveis são idade avançada, sexo masculino e história familiar de doença arterial coronariana. O que isso significa? Que esses pacientes já têm um fator de risco natural de ter essa doença. Só que, por exemplo, se o paciente for fumante, ele tem mais risco ainda. Então, é importante orientar o paciente quanto a isso, quanto à mudança nos hábitos de vida. Para diagnosticar um paciente com síndrome coronariana aguda, é necessário investigar se há o quadro clínico compatível, lesão miocárdica, alteração no eletrocardiograma ou alterações em outros exames, como, por exemplo, o ecocardiograma ou cateterismo cardíaco. Quanto ao quadro clínico, devemos caracterizar bem a dor anginosa. Quanto ao seu tipo e localização, ela é retroesternal, precordial, é dita como em aperto ou opressiva. Alguns pacientes referem que é como se eles estivessem sentindo a pisada de um elefante em seu peito. E eles geralmente apresentam a atitude de colocar a mão no peito e fazer esse movimento. Isso se chama sinal de Levine. Indica que o paciente está sentindo uma dor anginosa. Temos que verificar também a irradiação da dor. No geral, a dor anginosa irradia para a mandíbula, dorso, membro superior esquerdo e epigastro. Deveremos estar atentos também aos sintomas associados, como sudorese, mal-estar súbito, dispneia e náuseas. Peço que você tenha muita atenção nesse ponto. Existem alguns pacientes, como idosos, diabéticos e mulheres, que não necessariamente chegam ao pronto-socorro com uma dor típica, retroesternal, em aperto, que irradia para a mandíbula, membros superiores. Às vezes, esses pacientes chegam com o chamado equivalente anginoso, que são esses sintomas associados que acabamos de falar. É necessário se atentar também para os fatores de melhora e piora. A dor anginosa, de uma forma geral, piora ao exercício, ao estresse, ao esforço físico. E melhora com o repouso e também com o uso do nitrato, que é um vasodilatador. Deve ser feita a investigação da necrose miocárdica para melhor diferenciar uma angina instável de um infarto sem supra. Para isso, utilizam-se marcadores biológicos e o mais utilizado é a troponina, por ela ser mais específica para o músculo cardíaco, ela ser percebida no sangue após 3 horas do início dos sintomas e é importante saber que o seu pico atinge de 18 a 24 horas. Por que eu falei no início que ela é importante para diferenciar o infarto sem supra da angina? Porque quando o paciente chega, faz um LS, você já viu que ele tem um supra, você não vai esperar o resultado da troponina. Como eu falei, a troponina demora 3 horas para positivar. Então você já tem que tratar esse paciente. Lembra que eu falei do tempo porta-balão? Então, aqui a gente vai guardar esse exame principalmente quando a gente está em dúvida entre um infarto sem supra e uma angina instável. A troponina no infarto deve estar com seus níveis acima do percentil 99 e deve apresentar uma elevação em ascensão à medida que o tempo passa e novas mensurações vão sendo feitas. Lembra que eu falei para vocês que o pico dela é entre 18 e 24 horas? Então, a partir das primeiras 3 horas, que é quando ela surge, ela vai aumentando gradativamente.
Ao contrário de outras condições que apresentam troponina aumentada, a exemplos de doenças como insuficiência cardíaca, essa troponina pode estar acima do percentil 99. Porém, ao realizar uma dosagem seriada, percebe-se um padrão em platô. Para dizer que ela está no padrão ascendente, ela deveria aumentar 20% na medição seguinte. Então, por exemplo, se um paciente chega com valor de troponina 20 e na próxima medição esse valor está acima de 24, isso é sugestivo de infarto, porque ela aumentou mais de 20%. Agora, se ela tiver mantido 20 ou tiver aumentado um pouquinho, mas menos que 24, ou seja, o aumento dela foi menor que 20%, isso é sugestivo de uma troponina em platô, sugestivo de outros diagnósticos diferenciais que vão cursar com o aumento da troponina. Porque, como eu disse no início, a troponina ela é específica para o músculo cardíaco, mas ela não é específica para o infarto. Ela é um ótimo medidor de disfunções cardíacas, o que significa que ela pode estar alterada em outras doenças que não sejam infarto agudo do miocárdio. Quando se há suspeita de síndrome coronariana aguda, deve-se realizar um eletrocardiograma nos primeiros 10 minutos de atendimento. Esse exame revela a situação da perfusão cardíaca e serve para estratificar o risco do paciente. Como eu já havia comentado, se você faz um eletrocardiograma e você percebe que ele tem um supra de ST, esse paciente é de alto risco, a artéria dele está completamente ocluída. Você não vai esperar outros exames, você vai tratar esse paciente. Nesse momento, a principal busca é o supra de ST. Caso ele esteja presente, deve-se identificar as derivações alteradas para posteriormente conhecer as coronárias acometidas. Aqui eu trouxe imagem das derivações para vocês, relembrando a aula de eletrocardiograma. Da esquerda para a direita, vamos ter aqui nessa primeira imagem as derivações precordiais, de V1 a V6, e as derivações direitas, V3R, V4R. Na imagem do meio, a gente vê as derivações posteriores, V7, V8 e V9. E já na última imagem, podemos ver as derivações periféricas, unipolares e bipolares. Nas derivações D2, D3 e AVF, eu posso ter uma melhor visualização da porção inferior do coração. E a artéria coronária, que deve ter sido acometida nesse caso, é a coronária direita. Já nas derivações de V1 a V4, eu tenho uma melhor visualização da porção anterior. E a artéria que irriga essa porção é a descendente anterior. Já em V5, V6, D1 e AVL, eu me deparo com a porção lateral do ventrículo esquerdo. E a artéria que irriga essa parte é a circunflexa. De V7 a V9, a localização é posterior e é irrigada pela coronária direita. E V3R, V4R e V1 são derivações que levam em consideração o ventrículo direito, que é irrigado também pela coronária direita. Vale ressaltar que nem sempre que você encontrar um supra de ST no eletro, se trata de um infarto. Esse, por exemplo, é o eletrocardiograma característico da pericardite, que é uma doença inflamatória da membrana que envolve o coração. Ela é caracterizada por apresentar uma dor empontada paraesternal e que piora com as ventilações realizadas, simulando uma dor pleurítica, e que pode irradiar para a borda do trapézio. Ela melhora com a posição sentada ou inclinada para frente, que é a posição de pressão maometana da semiologia, e piora com o decúbito dorsal, ou seja, é uma outra patologia, que não é infarto, mas apresenta supradifuso e também pode apresentar infra do intervalo PR. Então a gente tem que estar muito atento aos diagnósticos diferenciais e não achar que só porque viu um supra no eletro é infarto. Mesmo que não exista supra de ST no exame, não se pode descartar a possibilidade de um infarto. Para isso, deve-se ir em busca de achados comuns no infarto sem supra, como, por exemplo, o infra do segmento ST, a onda T invertida e a onda Q patológica. Esse aqui é um eletro em que a gente pode ver o infradesnivelamento do segmento ST, principalmente aqui no V3, como vocês podem ver, diz respeito de uma isquemia miocárdica na porção anterior e pode predizer infarto caso a troponina esteja positiva. Nessa segunda foto, a gente vê uma inversão patológica da onda T em V2 e em V3, indicando também um possível infarto sem supra, a depender do resultado da troponina,
Porém, é evidente que a onda T, além de estar invertida, está simétrica e ela deve ser assimétrica. A onda Q patológica representa uma área eletricamente inativa, quando ocorre geralmente uma fibrose. Não necessariamente indica um infarto. Ela apresenta critérios para ser classificada dessa maneira, que são ter pelo menos 0,04 segundos de duração, que isso dá um quadradinho no elétron, e apresentar 1/3 de amplitude do QRS em duas derivações vizinhas. Então aqui a gente pode ver que eu tenho a presença de onda Q patológica nas derivações D2, D3 e AVF. Falando a respeito de um infarto ou um acometimento da parede inferior. Caso a troponina dê positiva, a gente pode fechar esse diagnóstico como infarto sem supra de parede inferior. Então, resumindo a aula, quando se tem uma dor anginosa, ela pode ser acompanhada de um supra de ST no eletrocardiograma ou não. Quando é acompanhada do supra, infarto com supra, e esse é o nosso diagnóstico. Já quando ela é sem supra, eu tenho duas opções: o infarto sem supra ou angina instável, o que vai diferenciar a troponina. Caso a troponina esteja elevada, é sugestivo do infarto sem supra. Agora, se a troponina estiver normal, é indicativo de angina instável. Essas foram as minhas referências, espero que esteja tudo claro. Muito obrigada pela atenção.